Meus irmãos, a paz do Senhor. Atenção, atenção, homens em desenvolvimento e mulheres em metamorfose, Pai do Senhor, meus irmãos. Eu tô aqui com o homem mais bonito da face da terra, José de Paulo. Sou Joe e eu estou com ela, a mais bonita da face da terra. Eita glória! E hoje nós estamos aqui para falar para as famílias, para os casais. Nós vamos tratar de um assunto que é de suma importância, não é? Que trata da cumplicidade. O que seria a cumplicidade na família, a cumplicidade no casamento? Diga aí, minha digníssima. Minha cúmplice, que você é minha cúmplice. Fazendo aqui uma pesquisa sobre o que significa cumplicidade. Significa companheirismo. Camaradagem, amizade, intimidade, solidariedade. É forte o significado, hein? Forte. Então, quer dizer que a esposa ela tem que ser uma cúmplice do seu marido. Sim. E o seu marido tem que ser um cúmplice da sua esposa. E para esse tema nós escolhemos uma passagem da Bíblia, um texto bíblico. Vamos Bíblia? Olha aqui. Exatamente. Qual é o texto que nós vamos ler? Segundo Reis, capítulo 4. É uma passagem bíblica bem conhecida, né? Deixa eu botar aqui minha Bíblia para eu fazer a leitura. Olha só o que diz o texto bíblico. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Diz o seguinte: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava... Vai ler tudo agora. Para comer. 5 versículos. Mais um. Ela disse ao seu marido, olha o marido na história. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem. Meu filho, mas Deus. A gente não pode ficar lendo 3 dias. Não, mas só falta mais um. Vai. Versículo 10. Façamos-lhe. Olha a cumplicidade. Ela tem a ideia, né? Isso. Mas ela chama o seu marido. Mas você vai falar do marido e eu vou falar da esposa. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. 3 dias, irmão, vai. Então essa é a passagem bíblica que nós separamos para falar sobre cumplicidade. Vocês viram que esse casal, eles são... É uma referência. Cúmplice, uma referência de cumplicidade. Por quê? Por quê? Porque, na realidade, essa mulher, a gente vai ver mais à frente, ela se torna essa mulher cúmplice dentro de casa porque ela era bem resolvida na sua alma, na sua área espiritual, nas suas emoções. Ela era uma mulher plena, ela tinha plenitude de vida, ela era completa, porque mais à frente, quando o Geazi, o servo do profeta, vai perguntar se ela precisava de alguma coisa, ela diz: não, eu preciso de nada, eu tenho tudo. Eu habito no meio do meu povo, estou no meio do meu povo, tenho tudo que eu preciso. Ela está dizendo, tudo que eu preciso eu já tenho. E isso já nos ensina algo acerca dessa mulher. Porque quando temos Deus como prioridade, assim como ela tinha Deus como prioridade, irmãos, a Bíblia vai dizer que as demais coisas serão acrescentadas, quando a gente busca primeiro o reino dos céus. Quando a gente tem Deus como prioridade, a gente se sente completo. É verdade. Muitas pessoas têm muitas riquezas, têm famílias, sonhos realizados, têm tudo e ainda permanecem com vazio. É verdade. Porque esse vazio só é preenchido pelo Senhor. E muitos não têm sonhos realizados, não têm cura realizada, não têm portas abertas, mas nós vamos encontrar nessas pessoas uma realização, uma plenitude, uma convicção, uma certeza, porque essa plenitude só vem por intermédio de Jesus Cristo. Pode não ter porta, mas se tem Jesus, tem plenitude. Pode não ter cura, mas se tem Jesus, tem plenitude, tem alegria, tem paz, tem cumplicidade na casa. É forte demais. Glória. Essa mulher era bem resolvida, não é, meus irmãos? Naquele tempo, né, as mulheres se realizavam, né, por ter um filho, né? Exatamente. Por dar completude da realização. Mas esta mulher, ela é diferente. Embora ela não tenha filhos, ela já está realizada. Exato. Porque ela entende que ela tem Deus. Aleluia. E quando o profeta manda o servo perguntar: o que você tem falta? Ela vai dizer: não tenho falta de nada. É mais ou menos a frase que o salmista diria, né? O Senhor é meu pastor.
De nada tenho falta. Agora eu tô aqui pensando sobre o marido dessa mulher. Porque Agora. ela vai consultá-lo, conversar com ele sobre fazer um quarto para o profeta. Para que o profeta pudesse repousar. Ela decide abençoar a vida do profeta. Agora eu vou falar. dela essa iniciativa. Agora eu vou falar. Mas esse homem que não tem nome, não tem sobrenome escrito na Bíblia, como esse homem extraordinário Agora eu vou falar. Então ela... diga! Quando ela deixar, eu falo. O quê? Ah, deixou. Agora eu vou falar? Posso falar? Por favor, meu filhinho. Eu sou seu cúmplice. Você é. Muito bem. Esse homem, irmãos, ele chama a atenção porque ele também é um homem muito bem resolvido. Você vê que quem observa o profeta é a esposa dele? Sim. Ela que vai dizer, vejo que esse homem, as mulheres são ela que comunica com ele. Ela comunica com ele. Só que ela entende que o cabeça da casa é o marido. E ela não vai fazer nada sem antes comunicar ao seu marido. Então ela chama ele para uma conversa e ela vai dizer, ó, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. E olha o que ela vai dizer. Façamos. Irmãos, o cúmplice, ele não faz nada sozinho. Exatamente. Ele não faz nada escondido. Não decide nada sozinho. Ele não faz nada sem haver a comunicação. Exatamente. Aleluia. Exatamente. E esse homem, ele é tão bem resolvido porque ele não é machista. Existe uma grande diferença entre o homem entender o seu papel e o homem ser machista. É uma grande diferença. E existe uma grande diferença entre uma mulher ser feminista e exercer o seu papel de submissa. Quando ela entende que a presidência do marido, ela é a vice-presidente do negócio. Ela é uma aliada. Ela não é opositora desse marido. Estão juntos, cúmplices. Então, esse homem, quando ele recebe... Vou deixar você falar. Né? Obrigado. De nada. Você é minha cúmplice. Sou. Então, quando esse homem recebe a ideia da sua esposa, se ele fosse machista, tivesse um ego altivo, ele podia falar, não, aqui quem manda sou eu, aqui quem faz é do meu jeito, aqui não vai ter quarto para profeta nenhum, aqui que homem de Deus o que? Aqui quem manda sou eu. Mas, na verdade, ele é um homem bem resolvido. E ele vai entender nas palavras da sua esposa que existe uma verdade. Sim. E que aquele homem é um homem de Deus. Porque ele também conhece a sua esposa. Ele sabe da sua idoneidade. Oh, glória. Então, quando você conhece bem o seu cônjuge, você não tem problema. Idoneidade é competência. Competência. E aí ele fala assim, não há problema, vamos fazer o quarto. Aí ela que vai dar a planta, olha só. Então você está dizendo que esse marido, ele confia nessa esposa, na competência dessa esposa. Exatamente. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, que nós somos cúmplices um dos outros e que muitas vezes um do outro, né? É verdade. O esposo precisa ouvir a esposa. Exatamente. Tem muitos casamentos que não dão certo porque não tem essa cumplicidade. Deixa Deus te usar não nessa. Param para ouvir as ideias, muitas vezes elas têm boas ideias. Não é sempre, mas. Fala Deus. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou falar. Eu vou falar agora. Quer ver? Fala, José de Paulo, fala. Eu vou falar. Certa vez, Deus, Gênesis capítulo 21, depois você pesquisa em casa. O Abraão estava temeroso em fazer uma coisa, né? Que era mandar o seu filho, que era filho da serva, embora. Sim. Filho da Agar. Ismael. A Sara falou, ó, tem que mandar esse menino embora. Que ele não vai herdar, porque o herdeiro seria Isaac, o filho da promessa. Depois você pesquisa, Gênesis capítulo 21. Aí o Abraão não quer fazer. Ele sente, é seu filho. Mas aí Deus se revela para ele e fala, Abraão, não temas em fazer tudo que Sara te disser. Sim. Olha só, o próprio Deus falando para Abraão que ele deveria fazer o que a sua esposa estava ali dizendo. Ele aconselhando. Ele aconselha, é verdade. Então nós temos que ter esse ouvido, não é? Ter esse entendimento. Atenção, homens em desenvolvimento, vocês estão chegando à estatura do varão perfeito. Então o homem tem que ter esse ouvido de entender que às vezes, não é sempre, mas às vezes a esposa tem razão. Às vezes ela está lhe dando uma palavra que vai te dar um livramento, uma palavra que vai te impulsionar, entendeu? E às vezes por machismo deixamos de ouvir nossas esposas. Não faça isso, você é um homem em desenvolvimento e vocês são cúmplice. O cúmplice ajuda. Eu ouvi uma coisa bem interessante uma vez, que os homens casam acreditando que as mulheres não vão mudar, que elas vão permanecer daquela maneira como eles a conheceram na juventude. E as mulheres casam acreditando que os homens vão mudar na medida que os anos forem passando com o casamento. Mas na realidade o ideal é que nós tenhamos a mentalidade de crescimento
de transformação e de desenvolvimento. Se o casal entra na relação com a mentalidade de crescimento, de desenvolvimento e de transformação, não tem como dar errado essa união, essa unidade em Cristo Jesus. Quando você entende o seu papel, tudo fica mais fácil. Tudo funciona. Tudo funciona. Eu vou dar aqui um exemplo. Posso dar um exemplo? Pode. De 2 maridos, 2 esposos. Depois você pesquisa lá. O esposo de Ana, Eucana. Ana era estéril, não tinha filhos. Olha o que Eucana vai dizer. Ele vai dizer para Ana: Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele não entendeu o seu papel. Marido é marido. Filho é filho. O filho nunca vai tomar o lugar do marido. E o marido nunca vai tomar o lugar do filho. Mas ele vai dizer: Ana, não sou melhor do que 10 filhos. Agora, olha a diferença do outro esposo, chamado Isaac. Gênesis capítulo 25. A Rebeca, sua esposa, também era estéril, não é? Sim. Mas o Isaac não chegou para ela e falou: eu sou melhor do que 50 filhos. Não. Diz o texto bíblico que Isaac orou incessantemente. 20 anos. 20 anos. Mas tanto Ana quanto Rebeca, as esposas do Eucana e do Isaac, quando a gente vai olhar para a história do livro de 1 Samuel, e a gente vai olhar para Gênesis, Gênesis, se eu não me engano, 24, 25, que vai contar a história de Rebeca, eram jovens mulheres, elas eram perseverantes, obedientes, submissas desde a juventude com seus pais dentro de casa. Então não tiveram dificuldades em se relacionar dentro de casa com os seus esposos na medida em que os anos foram passando. Mas esses homens entenderam também o seu papel. É verdade. A cumplicidade que ia completar é que Isaac, ele entendeu, porque ele precisava ajudar a sua esposa a gerar e não se colocar no lugar de filho. Então ele entendeu qual era o seu papel e a cumplicidade. Peraí, minha esposa está com uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Ela é estéril, ela precisa gerar. Então o que eu posso fazer? Ele foi orar, irmãos, ele orou 20 anos. Se casou com 40, ela teve filho quando ele tinha 60 anos. Ele entende que a situação ali era só um milagre. Era só um milagre. Então, homens em desenvolvimento, você é um cúmplice da sua esposa. E a minha esposa, digníssima, mais linda da face da terra, ela é minha cúmplice nas minhas dificuldades, nos meus planos, nos meus projetos, nos meus anseios, em tudo, no nosso lar, na nossa família. Então, um homem em desenvolvimento, ele não tem dificuldade em ser o cúmplice da esposa na hora da faxina. Exatamente. Na hora de fazer uma panqueca. Exatamente. Não é isso? Na hora de lavar um banheiro. Também, estamos aí para ajudar um ao outro, meus irmãos. Somos cúmplices. Na verdade, somos cúmplices. A cumplicidade, ela nos encoraja. A cumplicidade, ela nos valida por onde quer que nós passemos, porque quando eu vou debaixo da submissão, da autorização, debaixo da bênção do meu marido, eu sou validada por onde eu passo, eu tenho mais autoridade. E a cumplicidade, ela me protege, porque meu marido sabe onde eu estou. Quando se trata de igreja, meu pastor sabe por onde eu ando. Quando se trata de filhos, os pais sabem por onde ele está. Então a cumplicidade dentro da família é de suma importância para que tenhamos autoridade naquilo que estamos falando, pregando, fazendo, e o nome do Senhor é glorificado. E, acima de tudo, vivendo. Exatamente. É verdade, meu bem? Exatamente. Então essa é a nossa palavra de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Senhor, meus irmãos. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, homens em desenvolvimento. Mulheres em metamorfose, em nome de Jesus. Vocês são uma bênção. Amém.